Paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui é o presbítero Walt, mais uma vez gravando este pequeno vídeo para falar com vocês, para vocês ficarem atentos às coisas que estão surgindo dia a dia. Mas em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus pela tua existência, pela minha existência, por tudo que Ele tem nos proporcionado e tem feito em nossas vidas. Em segundo lugar, quero saber se você está bem e como você está, se você está sendo grato a Deus por tudo que Ele tem feito pela sua vida, pela vida de sua família, por tudo que Ele tem feito por você. Você tem sido grato a Deus. Em terceiro, rogo a Deus e a Jesus Cristo que Ele possa realizar os desejos dos vossos corações conforme a vontade de Deus. Você está feliz? Se você estiver feliz, eu também ficarei feliz. Graças a Deus, que Deus tem nos dado tempo para nós refletir o que temos ainda por fazer e o que deveríamos ter feito, mas o que deveríamos ter feito não fizemos. Então Deus está dando tempo para nós fazer aquilo que Ele nos manda. O que é que Ele manda? Que nós represente Ele aqui na terra. Como nós vamos representar Deus na terra? Vamos representar mostrando ao mundo que Ele nos ama de tal maneira que deu o seu Filho Jesus para nos libertar do malaçal do pecado e nos dar direito à salvação das nossas almas. Não é da carne, porque a carne para nada serve, mas o Espírito que vivifica. Quando Jesus estava pregando, um certo momento, as suas palavras duras, porque ele pregava pesado mesmo, e o povo começaram a se dispersar, a sair, se evadir do lugar. E Jesus se vira para Pedro e diz: "E tu, Pedro, não vai com eles?" Pedro vai e responde: "Para onde eu irei, Senhor, se só o Senhor tem garantia de descanso eterno para nossas almas?" Então, é Jesus o nosso libertador, é quem nos salva de todo o mal que venha contra nós. Graças a Deus que você está hoje, de graças a Deus que você amanheceu hoje, está saudável, sua família é saudável. Se tiver alguma coisa que esteja incomodando, só é colocar o joelho no chão, colocar a sua fé em ação e dizer: Senhor, me ajuda, porque eu sozinho não vou suportar. Mas o Senhor comigo, eu suporto todas as coisas. O apóstolo Paulo disse na sua palavra, escrevendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, eu estava observando um negócio aí que eles fazem na televisão, um podcast, sei lá como é, não sei nem dizer como é. Mas tinha um moço querendo ser muito sábio e falando que o homem não era mais a imagem e semelhança de Deus, porque ele disse que o único que foi feito em imagem e semelhança de Deus foi Adão. Aí eu fiquei pensando com minha matutez, que eu sou matuto, né? É verdade, ele diz esse negócio. Mas se não fosse Adão, que foi feito a imagem e semelhança,
e a mulher também imagem e semelhança. Porque a mulher foi tirada da costela de Adão, que era a imagem, da própria imagem foi tirada uma parte. E Deus fala que a mulher, quando se casa com o homem, ambos serão uma só carne, um só corpo. Então quer dizer que a mulher é a imagem também. Todos somos imagem e semelhança de Deus. Aí ele disse, não, porque Noé, na época de Noé, veio o dilúvio, não sei o quê. Mas Noé veio de onde? A família de Noé veio de onde? Na minha, no meu pensamento, como eu sou matuto, no meu pensamento de matutez, né? Diga assim, matuto, né? Aí eu falo dessa forma. Então quer dizer que esse camarada, se a família dele perpetuar por daqui a 200 anos, digamos assim, ele não conta mais, porque não foi geração dele, né? Porque ele morreu e não foi geração dele mais. Mas não, gente, continua, a geração continua. E o mais interessante é que a geração continua pela palavra, dependendo dos homens. Porque antigamente, agora não tanto faz como tanto fez, mas antigamente, quando se casavam as mulheres, tiravam o sobrenome da mulher e botavam o sobrenome do homem, para a família perpetuar com o sobrenome do homem. Mas isso não é o caso. O caso é, eu quero perguntar a esse moço, de onde veio a família de Noé? De que descendência era Noé? De que descendência os filhos de Noé e os filhos dos filhos de Noé? Então ele está querendo eliminar a imagem e semelhança de Deus, mas nós somos, a Bíblia prova. Aqui, ó, Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Só os dois primeiros top. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, é Deus que fez, filho. Você pode estudar, você pode ser cientista, você pode fazer teologia, você pode fazer o que você quiser. Para nenhuma universidade lhe aceitar mais, porque você já é o cara, digamos assim. Mas você nunca vai entender Deus. Nunca você vai entender Deus. Eu vou só explicar um negócio para vocês. Nós que vivemos na mata, lá no Pernambuco, naquele sertão brabo, dentro da mata, existe um mistério lá que se chama, lá a gente chama de fogo corredor. Uma certa vez um moço postou ele andando. Eu creio que muita gente não acreditou, mas existe aquilo ali. E ele não consome nada. Você passa, ele passa no mato, pode estar seco que nem... Mas ele não consome nada. Ele permanece e anda o terreno todinho, se for possível. Anda por todo lado, vai num canto, vai no outro. Você vê a lavareda, você chega perto da lavareda, mas ele não queima nada. Você não vai chegar porque você fica assustado, assombrado. Mas eu quero perguntar para esse moço, ele sabe decifrar esse mistério? Ele sabe decifrar esse mistério? Ele sabe decifrar de onde vem o vento? O ar que a gente respira? A gente pensa, a gente vê que a chuva vem das nuvens, né? Não é isso? Não é isso? Mas que cordão sustenta as nuvens? Que cabo de aço, que corda sustenta as nuvens? Diga para mim, moço, você pode ser o maior estudioso do mundo. Você nunca vai entender Deus. Quando Deus falou com Moisés lá no Monte Horebe, a sarça queimava com labareda de fogo.
Igual esse fogo que a gente vê nas matas. Passa, mas não queima. E que mistério é esse? O que você vai me dizer? Para você querer dizer que quem foi o último homem que foi feito em mais semelhança de Deus foi Adão. E a gente não é mais. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Jesus, que Deus, o Criador de tudo, ele disse, ele não estava só. Eu creio que ele não estava só. Porque se você estiver só, você diz, eu vou fazer. Ele gerou as estrelas, gerou a lua, gerou o sol, fez separação, fez tudo. Criou os peixes, criou tudo, todo animal. Tudo na palavra se faça, apareça e se faça. Produza essas palavras que ele usou. Mas eu e você e os homens, o homem e os homens, o homem que foi feito, que somos nós, que fomos feitos, mesmo que tenha o uso da mulher, do homem, lógico que ali é a semente que é para produzir, mas essa semente foi gerada desde esse tempo. Por mais que você estude, meu camarada, você não vai entender Deus. Mas na minha opinião, no meu matutez, que eu sou matuto, eu sou analfabeto, sou matuto, está escrito aqui assim, ó, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Agora, se você não é semelhança de Deus, aí eu não posso dizer nada, mas eu sou semelhança de Deus. Porque foi ele que disse. E outra também, que você não vai entender, porque está aqui, ó. Você é sábio, entendido, mas está aqui, ó. Jesus Cristo, ele dizendo assim, ó, no capítulo 11 de Mateus, versículo 25, diz assim, ó, Jesus falando, viu? Jesus disse assim, e diz assim, ó, naquele tempo, respondeu Jesus e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que oculte estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Será que você é capaz de decifrar os mistérios de Deus? Não existe homem para entender a Deus, para decifrar o querer de Deus. Não existe esse. Quando o homem pensa uma coisa, é outra. Olha, Deus usa aquele que não sabe nem ler e nem escrever. Deus usa aquele que, para melhor lhe dizer, tem uma parte na Bíblia que diz que naquele tempo nem os loucos errarão os caminhos. Nem os loucos errarão os caminhos. Então não adianta, meu amigo, você querer tirar o mérito de Deus, você querendo tirar, porque a palavra diz que ela nem aumenta e nem diminui, ela permanece sendo a mesma. Você está querendo tirar da palavra de Deus, aqui não está dizendo isso, que só existiu Adão. Tem dizendo que Deus fez o homem, e ele diz, eu não mudo. Passa-se os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Ou você esqueceu dessas coisas, você está esquecendo, ou você quer só aparecer e criar algo
para ganhar mídia, para ficar famoso. Sabe quem é o homem mais famoso do mundo? O mais poderoso, o mais famoso é Jesus Cristo, Filho de Deus. E ele diz mais, todas as coisas me foram entregues. E ele diz mais, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então todo o poder é dele. Pregue a palavra correta, que a Bíblia não faz arrudeio. Amém? Você não vai entender nunca os mistérios de Deus. Para você entender, você tem que nascer de novo. Para você entender uma parte, nem tudo você vai entender. Eu vou só explicar para você. A minha mãe foi diagnosticada, deram 3 dias de vida a ela, os organismos dela todos se desmanchando, ela vomitava pedaço de fígado, das partes do corpo dela, ela vomitava. Tiraram o raio-x e viram tudo escuro, tudo sendo comido. E disseram, não tem mais jeito. E ela começou e disse, mas o meu Deus pode. E o próprio médico disse, Neurides, só Deus na sua vida, porque nós não podemos fazer mais nada. Ela disse, mas Deus pode. De 3 anos vai fazer 14 anos que a dona Eurides Inácio Dias de Oliveira, lá no Pernambuco, está viva e forte, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Pode você me explicar que mistério foi esse? Eu acredito em milagres. Eu acredito que Deus pode fazer instantaneamente. Na hora que Ele quiser, não é eu querer, é Ele. 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 Quando Ele encontrou aqueles leprosos, Ele limpou na hora. Curou na hora. O cego, Ele deu visão na hora. E muitos milagres foi feito na hora, na íntegra. Então não queira compreender os mistérios de Deus. Só receba os mistérios, mas não queira compreender e querer ser mais, desfazer da palavra. Está escrito, e disse Deus, agora façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Amém? Deus abençoe vocês. Não dê ouvido a palavras tolas, palavras loucas, ouvidos moucos. Guarda só aquilo que te convém e aquilo que é bom para você. O que for ruim, joga fora. Vamos fazer uma oração rapidinho para encerrar esse vídeo. Querido Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te dou, ó Pai, por nos dar mais esse dia, mais esse momento, mais esse tempo para nós refletirmos e por cuidar de nós todos os dias das nossas vidas. Nos ajude, nos abençoe, nos guarda de todo mal e nos livra com as tuas potentes mãos, nos guarda debaixo da tua proteção. Em nome de Jesus. Amém. Viva o hoje como que fosse o último dia da tua vida com prudência, para que, se Deus se compadecer de você e der outro dia amanhã, você não tenha de que se arrepender do mal que fez hoje. Viva fazendo o bem como que fosse o último dia. Deus abençoe e até o próximo vídeo.